Fala galera, bem-vindos a mais uma aula. E hoje na nossa aula a gente vai estar resolvendo os exercícios do nosso livro, tanto os conceituais quanto os contextualizados, beleza? Então, começando pelos exercícios conceituais, a gente já vai partir para o exercício 2. Alguns exercícios a gente já resolveu no último vídeo, então não são todos que a gente vai fazer aqui, tranquilo? Então vamos lá. Em alguns postos de combustível, o litro da gasolina custava em média R$ 3,50 em determinado mês. Depois das especulações, houve um aumento de 30% no preço do litro desse combustível. Qual passou a ser o preço médio do litro da gasolina nesses postos? Então vamos lá, gente. Se teve um aumento de 30%, a gente tem que lembrar das nossas aulas, onde a gente fazia o seguinte. O nosso antigo total, que era 100%, agora a gente está somando com esse aumento. Beleza? Então, agora a gente vai ficar com 130%. Tranquilo? Então, agora basta fazer 130% do nosso antigo valor, de 3,50. Tranquilo? Lembrando que 130% nada mais é do que 130 sobre 100 vezes 3,50. Beleza? Fazendo essa continha, lembrando que a gente tem que multiplicar e dividir, a gente pode até fazer o seguinte, dividir 130 direto por 100. A gente vai ficar com 1,30. Tranquilo? Vezes 3,50. Fazendo essa continha, multiplicando os dois números, a gente chega no nosso resultado, que é exatamente R$ 4,55. Beleza? É só fazer essa multiplicação aí. Agora o exercício 3. Na última edição da Copa do Mundo, a seleção brasileira participou de 5 jogos, sendo 3 na fase de grupos, 1 na oitavas de final e 1 na quartas de final. Se ao todo a seleção marcou 8 gols, então pode-se afirmar que, em média, ela marcou mais de um gol por partida. Julgue essa afirmação apresentando argumentos que validem ou invalidem. Então é o seguinte, gente, essa questão ela não é difícil. Ele disse que a média é de mais de um gol por partida. Então como que a gente vai fazer essa média? Se ele marcou um total de 8 gols e ele participou de 5 jogos, então basta a gente dividir 8 por 5. E assim a gente já vai ter a nossa média. Beleza? Então, fazendo essa continha, 8 dividido por 5, a gente vai ter o seguinte. 1 vai sobrar exatamente 3. Acrescento o nosso zerinho e coloco uma vírgula. 30 dividido por 5, a gente vai ter exatamente 6 e não sobra nada. Tá bom? Então, essa é a nossa média. E a gente pode verificar que 1,6 é maior do que 1. Então, nossa afirmação está certa. Tranquilo? Próximo exercício, exercício 4. Gabriel, querendo aproveitar as promoções do início de 2019, acompanhou o preço de um aparelho eletrônico nos meses de novembro e dezembro de 2018. O preço verificado para o produto era R$ 2.000 na loja A e o preço na loja B era R$ 2.350. Determine as médias do preço desse produto. Então vamos lá, gente. A gente tem dois valores, 2.000 e 2.350. Como é que a gente vai fazer a média desses dois valores? Somando 2.000 mais 2.350 e dividindo por 2, que é a quantidade de valores que a gente está comparando aqui. Beleza? Com isso, a gente obtém 4.350 dividido por 2. Beleza? E esse resultado dá exatamente 2.175. Show? Próxima questão, questão 5, a gente vai ter o seguinte. Considere que as notas finais dos alunos de um curso foram apresentadas no gráfico a seguir. Determine a média das notas dos alunos desse curso. Então vamos lá, gente.
Como é que a gente vai fazer essa média? Lembrando que aqui a gente tem duas informações, que são as notas dos alunos, beleza? E o número de alunos. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer aqui é nada mais do que uma média ponderada, considerando que a quantidade dos meus alunos são, na verdade, os meus pesos. Tranquilo? Então, como que vai ficar? Vai ficar 4. 4 alunos tiraram nota 4. Então, 4 vezes 4. Mais, a gente teve 10 alunos que tiraram nota 5. Então, 10 vezes 5. Mais, a gente teve aí no caso 18 alunos que tiraram nota 6. Então, 18 vezes 6. Nós também tivemos 16 alunos que tiraram nota 7. Então, 16 vezes 7. Beleza? E por último, nós tivemos 2 alunos que tiraram nota 8. Então, 2 vezes 8. Tudo isso dividido pela soma dos nossos pesos. Então, lembrando que os nossos pesos são as quantidades dos alunos. Então, nós tivemos 4 mais 10 mais 18 mais 16 mais 2. Tranquilo? Fazendo todas essas operações, lembrando que a gente sempre faz a multiplicação primeiro, tranquilo? Então, faz essas multiplicações primeiro e depois a gente soma os resultados. Com isso, a gente vai obter o seguinte, 302, tá bom? E fazendo essa soma aqui de baixo toda, a gente vai obter exatamente 50. Tranquilo? E agora basta dividir. 302 dividido por 50, a gente vai conseguir obter exatamente 6,04. Tá bom? Essa vai ser a nossa resposta. Agora, indo para a segunda parte da nossa aula, a gente começa a falar dos exercícios contextualizados. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente já começa do exercício 3, beleza? Porque alguns a gente já fez no último vídeo. Então, vamos lá. Em 2 de outubro de 2009, o povo brasileiro comemorou quando assistiu ao vivo, pela televisão, o anúncio da eleição da cidade do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de Pequim, em 2008. Complete a tabela abaixo com a quantidade de medalhas obtidas pelo Brasil de 1996 a 2008. Então, vamos lá. Aqui a gente tem as medalhas do Brasil em cada ano. Tranquilo? Só que ele quer só de 1996 até 2008. Beleza? Então, vamos completar nossa tabelinha. Então, em 1996, quantas medalhas foram? 3, 6, 9, 12, 15. Então, em 1996, foram 15 medalhas. Tranquilo? Em 2000, a gente teve 3, 6, 9, 12 medalhas. Então, em 2000, nós tivemos 12 medalhas. Em 2004, 3, 6, 9, 10. Então, em 2004, nós tivemos 10 medalhas. E em Pequim, em 2008, a gente teve 3, 6, 9, 12, 15 medalhas também. Então, foram 2 anos que nós tivemos 15 medalhas. Beleza? Então, essa foi a questão A. Agora a questão B. Qual a quantidade média de medalhas conquistadas pelo Brasil nas 4 Olimpíadas da tabela? Então, média, a gente vai somar esses 4 valores e dividir pela quantidade. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente vai somar 15 mais 12 mais 10 mais 15. Dividido por, como são 4 valores, dividido por 4. Tranquilo? Somando esses 4 valores, a gente vai ter exatamente 52. E a gente vai dividir 52 por 4
a gente obtém 13. Beleza? Então, essa foi a nossa questão 3 dos contextualizados. Próxima questão, questão 4. Uma estimativa feita por cientistas da USP, Universidade de São Paulo, indica que as emissões de gases de efeito estufa no Brasil aumentaram 24,6% entre 1990 e 2005. Então, daqui de 1990 para 2005 se passaram 15 anos, tá bom? Mantendo a variação percentual de emissão de gases para os próximos 15 anos, então vão se passar mais 15 anos, quantos milhões de toneladas de CO2 estima-se que o Brasil deverá emitir em 2020? Tranquilo? Então, gente, daqui para cá, a gente teve um aumento de 24,6%. Ele está dizendo que nos próximos 15 anos, esse aumento vai continuar o mesmo, beleza? Então, a gente vai continuar tendo um aumento de 24,6%. Ou seja, se a gente considerar que a gente tem agora 2000 e que esse 2000 é o nosso 100%, agora a gente vai realizar um aumento de quanto? 24,6%. Ou seja, 100 mais 24,6. Isso dá 124,6%. Beleza? E aí o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer 124,6% ou 124,6 sobre 100 já, vezes 2.000. Tranquilo? E a gente faz esse cálculo. A gente pode cortar uns zerinhos de cima e de baixo para auxiliar no cálculo. E esse resultado vai dar exatamente 2.492. Tranquilo? Então, essa é a resposta da minha questão. Ainda no exercício 4, agora na nossa letra B, a gente vai querer calcular qual é a média da emissão de CO2 relativa aos anos observados na figura anterior. Então, vamos lá. Observando nossa figura anterior, a gente tem alguns valores. Então, a gente vai usar esses valores para obter a nossa média. Tranquilo? Então, vamos lá, gente. Como é que vai ficar a nossa média? Se a gente anotar os valores que a gente tinha lá, a gente vai somar 1.605 mais 1.709 mais 1.872 mais 2.000. Beleza? E tudo isso eu vou dividir pela quantidade de valores que a gente tem. São exatamente 4. Quando a gente fizer essa soma, a gente vai obter, somando tudo isso, 7.186, dividido por 4. Fazendo essa divisão, a gente consegue achar 1.796,5. Tá bom? Nossa próxima questão, questão 5. Nos 4 primeiros dias úteis de uma pesquisa, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No 5º dia útil dessa semana, esse gerente atendeu 23 clientes. Pode-se dizer que a mediana do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos 5 dias úteis dessa semana foi de... Então vamos lá, gente. Para fazer uma mediana, então a gente quer a mediana. Cadê? Mediana, aqui. A gente primeiro tem que botar os nossos números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então vamos lá, a gente tem 15, a gente tem 17, a gente tem 19, a gente tem 21 e por último a gente tem o 23. Beleza? Botamos em ordem crescente. Depois que a gente colocou em ordem crescente, é só a gente pegar o valor do meio. Quem é que está no meio? 19. Então, a resposta dessa questão aí para a gente, letra B,
19. Show? Ó, questão 6. Eu não vou fazer com vocês, porque tem muita informação, tranquilo? E vai demandar muito tempo do vídeo. Então, ó, é só usar uma calculadora para fazer a média normal. Então, soma os valores e divide pela quantidade de valores que tem, tranquilo? Usa uma calculadora que ela vai ficar facinho, tá bom? Exercício 7, então. O gráfico a seguir apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Determine a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009. Então, de novo, o que a gente quer? A gente quer a mediana. Então, novamente, a gente vai colocar os valores do menor para o maior. Então, vamos lá. Com os meus valores já em ordem crescente, o que a gente vai fazer? A gente precisa pegar os nossos valores do meio. Então, os nossos valores do meio são esses aqui, 7,9 e 8,1, porque a gente tem um número par de números aqui, tá bom? Então, como tem um número par, a gente tem 2 no meio. Quando tem 2 no meio, vamos lembrar que a gente precisa fazer a média aritmética deles dois, tá? Então, vai ficar 7,9 mais 8,1 dividido por 2, tá bom? Somando esses dois valores, a gente vai obter, somando esses dois valores e dividindo por 2, a gente vai obter exatamente média 8, tá? Então, por que dá média 8, Guilherme? Só fazer, soma esses dois dá 16, 16 dividido por 2 dá 8, tá? Próxima questão, questão 8. Determinada região apresentou, nos últimos 5 meses, os seguintes valores fornecidos em milímetros para a precipitação pluviométrica média. Então, essa aqui é a quantidade de chuva. Ele pede a média e mediana do conjunto de valores acima, são respectivamente. Então, atenção a essa palavrinha. Quando ele usa respectivamente, quer dizer que tem que estar exatamente nessa ordem, tá? Então, primeiro vem a nossa média e depois vem a nossa mediana. Então, vamos fazer a nossa média, tá bom? Primeiro a média, a gente vai pegar e vai somar os nossos valores. 32 mais 34 mais 27 mais 29 mais 28 e vai dividir pela quantidade de valores que tem. Então, aqui no caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, divide tudo isso por 5. Somando esses valores, a gente vai obter, somando e dividindo, a gente vai obter exatamente 30. Tá bom? Então, faz essa continha aí, vocês vão obter exatamente 30. Tranquilo? E agora a mediana. Então, para a mediana, o que a gente precisa fazer? A gente vai colocar esses valores do menor para o maior. Então, primeiro, 27, depois o 28, depois 29, depois 32 e depois 34. Tá bom? Com isso, a gente obtém que a nossa mediana é o valor do meio, ou seja, 29. Então, nossa resposta é 30 e 29, ou seja, letra E. Beleza? A próxima questão e também a última é a questão 10. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então, aqui tem os tempos de cada um dos atletas, beleza? A mediana dos tempos apresentados no quadro é, então, de novo, mediana, a gente vai ter que botar esses valores do menor para o maior. Então, aqui a gente tem como menor valor 20,50. Tá bom? Depois a gente tem o 20,60 aparecendo duas vezes. 20,60, 20,60.
Foi? Depois a gente tem o 20,80. Então, 20,80. Depois a gente tem o 20,90 aparecendo 3 vezes. 20,90, 20, tá? 20,90 e 20,90. Tá bom? E por último, o 20,96. Tá? Então vamos confirmar se a gente colocou os nossos 8 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então os dois valores do meio vão ser os valores 4 e 5. Vão ser esses dois aqui. Tá bom? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar eles dois. 20,80 mais 20,90 e fazer a média aritmética entre eles dois. Então, divide por 2. Tranquilo? Fazendo essa média aritmética, somando os resultados e dividindo por 2, a gente vai obter exatamente 20,85. Tranquilo? Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje para a gente conseguir corrigir os nossos exercícios, tranquilo? Então, bota os resultados aí, conserta o que vocês fizeram de errado e até a próxima, gente. Valeu, tchau!